Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma das possíveis soluções para o nosso desafio daquele joguinho de trivia usando apenas listas no Python, tá? Mas antes da gente começar, deixa eu mostrar para vocês aí alguns passos que a gente vai precisar percorrer para fazer esse programa. O primeiro deles é que o usuário vai poder escolher entre filmes e séries. Então ele pode escolher responder um ou outro. Depois, o programa vai escolher um filme ou uma série da lista de dados que a gente vai ter. Então, se o usuário escolher filme, ele vai escolher um filme. Se o usuário escolher série, ele vai escolher uma série. Depois, o programa vai mostrar o título desse filme ou dessa série para o usuário e aí vai perguntar o ano do filme ou da série. O usuário vai responder e o programa vai verificar se a resposta está correta ou não. Próxima pergunta é sobre o personagem principal do filme e série. Mais uma vez, o usuário responde e aí o programa vai verificar se a resposta está correta. Cada pergunta vale 5 pontos, então no final o usuário vai saber quantos pontos ele fez no jogo. Uma coisa que é muito importante a gente fazer é criar a base de dados que a gente vai usar para o nosso jogo. Então, como é que vai ser a estrutura desses dados? Eu preciso do título, de um filme, dos filmes e das séries, e para cada filme eu vou ter a informação do ano e a informação do personagem principal, porque aí eu tenho que ter algum lugar para verificar se a resposta do usuário foi correta ou não. Tá? Então dá para perceber que eu tenho aí uma estrutura. Eu tenho o título, que está nessa coluninha aí, né? Eu tenho o ano, que está na mesma posição, e eu tenho o nome do personagem principal. Então, a gente pode considerar, quando a gente monta listas, tá? Que para cada lista eu tenho itens em uma determinada posição. Mesma coisa aí do Matrix, ou Matrix, né? Tem o ano, 1999, e o personagem principal. Então, se eu for procurar os dados do Poderoso Chefão, eu vou achar onde? Nessa posição inicial. Lembrando sempre que a primeira posição de uma lista não é o número 1, é sempre o número 0. Tá? Então, uma lista começa no 0. Do Matrix ou Matrix é a posição número 1. E se eu tiver aí outros filmes, tá? Eu vou ter posição 2, posição 3, posição 4, posição 5 e assim por diante. Então, chega de papo e vamos para o Python. Aqui eu já coloquei o nosso passo a passo. Então, primeira premissa dos pontos, tá? Então lembra que se eu tenho, se eu vou contabilizar pontos no decorrer do programa, tá? É sempre bom eu inicializar esses pontos aqui com o quê? Com um valor inicial, que no nosso caso é 0. Tá? Então o usuário começa sempre com 0 pontos. Outra coisa que a gente tem que fazer é criar as listas de filmes e séries. Então, vamos lá, filmes. Doze Homens e uma Sentença, Matrix, Um Sonho de Liberdade e O Poderoso Chefão. Próximo passo, uma lista dos anos desses filmes. Então lembra, para cada filme, para cada posição de filme, eu vou ter um ano respectivo. Então, 12 Homens e uma Sentença, 1957, vírgula. Matrix, 1999, vírgula. Um Sonho de Liberdade, 1994 e Poderoso Chefão, 1972. Então, 1972, que está aqui na posição 0, 1, 2 e 3, vai ser o ano do filme que está na mesma posição na lista de filmes. 0, 1, 2 e 3. Agora, a lista de personagens. Vou fazer a mesma coisa para as séries. Vocês devem ter notado que a lista de filmes tem 4 elementos, enquanto a lista de séries tem somente 3 elementos. Então, isso vai fazer diferença na hora de a gente buscar os dados. Agora, vamos realmente começar o programa. Então, primeiro passo, o usuário escolhe entre filmes e séries. Então, se eu estou dando uma opção para o usuário interagir, eu vou usar um input. Então, eu vou colocar aqui tipo, que tipo de trivia que ele quer fazer. Input, quer jogar sobre filmes ou
E aí eu vou, só para a gente não precisar escrever filmes, tá? Eu vou colocar um F ou séries, e aí o usuário coloca um S. Passo 2. O programa vai escolher um filme ou série da lista de uma forma aleatória. Então, para buscar aleatoriamente, eu preciso fazer um passinho aqui antes, tá? De escolher o número aleatório. Para escolher esse número aleatório, o Python não tem essa ferramenta de fábrica, tá? Então eu vou precisar importar uma caixinha de ferramenta extra para poder trabalhar com números randômicos, números aleatórios. Como é que eu faço isso? Eu coloco import random, tá? Então ele está importando as ferramentas para números randômicos, para números aleatórios, e para eu realmente escolher um número aleatório, uma coisa antes que eu preciso decidir é se o usuário escolheu filme ou série. Por quê? Porque eu tenho listas de tamanhos diferentes. Então aqui, por exemplo, ele vai poder escolher aleatoriamente entre os números 0, 1, 2 e 3 com o Poderoso Chefão. Mas na lista de séries, ele não vai poder, se ele escolher 3, tá? Ele vai dar um erro porque a série não tem esse elemento. A lista de séries só tem o item Breaking Bad, que é o 0, o Chernobyl, que é 1, e o Família Soprano, que é 2. Então, se ele sortear o item 3, a posição 3, na lista de séries, ele vai dar um erro, tá? Então, eu vou ter que fazer aqui essa diferenciação. Então, o que eu vou fazer? Se o tipo for igual a F, que é de filmes, eu vou sortear uma posição entre 0 e 3. Como é que eu faço isso? Posição é igual a random.randint. O randint ele vai escolher aleatoriamente um inteiro entre 0 e 3. Incluindo 3, tá? Então, entre 0, então as possibilidades aqui são 0, 1, 2 e 3, ou seja, são as posições possíveis aqui na lista de filmes. Já que eu tenho já a posição aleatória, tá? E cada vez que eu jogar vai ser um filme diferente, essa é a ideia, tá? O que eu vou fazer? Eu já vou pegar todas as informações que eu preciso. Então, o título do filme que eu vou mostrar vai ser o quê? Vai ser um item da minha lista de filmes, tá? Porque eu estou falando de filmes. Em que posição? Na posição que eu sorteei. Vou aproveitar e pegar o ano. Então, o ano do título que eu vou escolher está na lista FI ano e eu vou pegar a mesma posição. Lembra aqui do nosso slide, tá? Que eu tenho as informações sempre nas mesmas posições, mesmo estando em listas diferentes. E personagem. Eu vou colocar aqui FI persona e aí buscar a posição. Isso se for filme. Se não for filme, e aí só para simplificar, vou colocar um else aqui direto, tá? Então qualquer outra coisa que o usuário preencher, exceto F maiúsculo, vai cair aqui. Tá? Então vou fazer a mesma coisa. Posição, só que agora eu não vou de 0 a 3. Eu vou sortear um número de random de 0 a 2. Por quê? Porque eu só tenho 3 itens na minha lista de séries, tá? Então ele só vai poder escolher entre 0, 1 e 2. O título é igual a séries, que é o nome da lista, e eu vou pegar um item só dessa lista. O ano, ano, posição e persona, persona. Posição. Vocês devem estar reparando aqui que eu estou usando o mesmo nome das variáveis, tá? Para cada um dos itens, porque aí eu não preciso fazer 2 vezes o resto do programa, tá? O resto do programa vai poder aproveitar o mesmo código, mesmo se for para vídeo ou para filme ou série. Então, terceiro passo, o programa mostra o título. Então, isso aqui é fácil, vamos dar o print aqui. O título é... E aí eu vou colocar o nome do filme ou da série. E aí o programa vai pedir a resposta sobre o ano. Resposta do ano. Que vai ser igual a input. De que ano
é o título. E aí eu vou colocar o título. Aqui, se você quisesse colocar de que ano é o filme, de que ano é a série, tá? Você poderia fazer uma pequena modificação aqui. Então, se fosse filme, ele ia colocar o filme. Se fosse série, ele ia colocar a série. E aí aqui você trocaria o texto, tá? Fica bonitinho. Tá? O usuário vai responder. Então, o usuário responde aqui mesmo nesse input. E aí, o programa vai verificar se a resposta está correta. Essa parte é bem simples, tá? Eu vou conferir aqui se a resposta ano é igual ao ano que eu selecionei aqui em cima, tá? Só tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui, porque o ano das nossas listas está em formato de número, está como um inteiro. E a resposta ano, tá? Como vem de um input, vai ser sempre uma string, tá? Lembra sempre disso daqui. Sempre uma string. Então, eu tenho que converter aqui o ano, tá? Ou para str, para string, ou eu posso também converter a resposta ano para inteiro, tá? Tanto faz. Então, se a resposta ano, string, que é uma string, for igual à string do ano, né? O ano convertido em string, eu vou dar um print, muito bom, e vou somar 5 pontos aos meus pontos iniciais, que eram 0. Então, pontos é igual a pontos mais 5. Lembrando sempre, tá, que aqui nessa somatória eu poderia escrever de uma forma até melhor, tá, uma forma mais avançada, de Python, é colocar o pontos mais igual a 5. Então, S pontos mais igual a 5 é exatamente a mesma coisa disso aqui. Agora, se a pessoa errou, eu vou dar um print. Que pena. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o personagem principal. Então, primeiro, resposta. Ano igual a input. Opa, não é ano. Peraí, aqui. Persona é igual a input. Quem é o personagem? Personagem principal. O usuário responde aqui. E aí o programa verifica de novo. If resposta persona é igual ao persona, que eu selecionei lá atrás. Aqui não precisa do string, porque todo mundo é string aqui. Eu vou colocar print. Parabéns. E vou somar mais 5 pontos. Agora eu vou colocar no formato mais avançadinho, tá? Assim. E aí, se não for, eu vou colocar print. Não foi dessa vez. E aí no final eu mostro quantos pontos o meu usuário fez. Então, print. O total de pontos foi total foi de pontos é um número, tá? É um inteiro, então a gente vai converter isso aqui para string, mais palavrinha pontos. Então vamos rodar para ver se funciona. Quero jogar sobre filmes e séries, eu quero jogar sobre filmes. 12 homens e uma sentença. De que ano que é? 1957. Quem é o personagem principal? É o jurado 8. Então, parabéns, eu acertei as duas. Vamos fazer um teste aqui. Se eu deixar em branco, ele vai pegar série automaticamente. De que ano é Chernobyl? Eu não lembro de cabeça, deve ser 2015. Errei. Quem é o personagem principal? O nome é russo, eu também vou errar, então vou deixar em branco. Então não foi dessa vez, o total é de 5 pontos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado aí o vídeo e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Abraço e até a próxima!